O lugar que eu estou não é onde eu gostaria de estar, mas também não é o lugar aonde eu comecei. Isso se chama zona de conforto. E é sobre esse tema que hoje nós vamos discorrer. Eu sou Gabriel Avelino e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Esse tema ele é muito polêmico porque existem pessoas que estão vivendo em suas zonas de conforto, em lugares confortáveis aonde pode-se ter aquilo que seja mínimo, mas que seja suficiente. É apenas como se fosse alguns demonstrativos do lugar aonde você determinou em chegar, só que você não chegou ainda. Só que você tem alguns aperitivos. É como se você estivesse pegando um prato, chegando de frente para um banquete e pegando um item de cima daquela mesa e colocando dentro desse prato. Se tem 20 pratos diferentes em cima daquela mesa, você vai pegar 100 gramas ou 50 gramas de cada item, de cada item que tem em cima daquela mesa. Você pega o prato e traz para si, então você fica na sua zona de conforto. Você não está no banquete, mas também você não está na escassez. Você está confortavelmente bem, você está estável. E é aí que as pessoas se perdem. Existem 3 tipos de pessoas que aceitam ficar na zona de conforto. A primeira característica dessas pessoas que querem ficar na zona de conforto são os medíocres. O que são pessoas medíocres? Pessoas que gostam de ficar na média. Pessoas que gostam de ficar na média são pessoas que gostam de agradar as outras, são agradadores de pessoas. Então, os medíocres ou pessoas na média gostam de ficar na zona de conforto. Número 2, as pessoas pobres gostam de ficar na zona de conforto. Gabriel, pobreza está sendo comparado com pessoas de poder aquisitivo na questão monetária, na questão financeira? Claro que não. A pobreza significa improdutividade. Então, quando você é uma pessoa improdutiva, você é considerado uma pessoa pobre porque você não produz, você não quer produzir, porque produzir exige pensamentos e pensamentos exigem ações e ações geram resultados. Na realidade, essas pessoas que estão dentro da zona de conforto querem os resultados, mas não querem se esforçar em se levantar e tomar uma ação. É exatamente assim que as pessoas vivem. E a terceira característica de pessoas que gostam de viver dentro da zona de conforto são os conformados. Normalmente, os conformados eles vêm dentro deles com um disquete instalado na sua memória com respostas prontas. E normalmente a resposta parece que o CD está arranhado. É só uma resposta. Todo conformado, quando você fala de zona de conforto, ele sempre vai falar: eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Todo conformado, ele sempre vai usar essa expressão. Todo medíocre vai usar esta expressão. Todo improdutivo vai usar esta expressão. Eu não concordo, eu não concordo. Ao invés de você falar que não concorda, mostre os teus argumentos pela discordância do meu argumento. E então assim chegaremos a um denominador comum. Normalmente, essas pessoas que sempre dizem que discordam de algumas opiniões ou de algumas coisas que são realmente que são concretas, elas vivem dentro desse moinho, dentro dessa bolha, que não conseguem sair de dentro dessa bolha. Então, eu ficar dentro da zona de conforto me impede de viver coisas extraordinárias. Eu quero dar algumas referências bíblicas sobre zona de conforto e eu quero já pular para dentro do Êxodo, tá? Quando Deus resolve tirar o povo de dentro do Egito, Deus ele vai fazer algumas coisas acontecerem
para que esse povo ele fosse liberto do Egito. Só que acontece que Deus tira o povo do Egito, só que o Egito não sai de dentro deles, porque era um povo medíocre, era um povo improdutivo e também era um povo conformado. Por isso que só 2 deles conseguiram chegar ao final da jornada de entrar dentro da Terra Prometida. É mesmo assim, começam muitas pessoas e só terminam 2. Sempre vai ser dessa forma. Uma corrida, uma maratona, o que seja, começa com 1.000, 2.000, 10.000 candidatos, 10.000 atletas e apenas 5, 6, 20 e olhe lá, consegue terminar a maratona. Por quê? Porque são pessoas que gostam de se desafiar o tempo todo. Deus tira o povo, só que Deus usa alguns elementos para poder mexer com o povo. Deus havia feito a promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, e Deus fez cumprir a promessa que falou para Abraão: farei a tua descendência mais do que as areias do campo, mais do que as areias da praia, e farei a tua descendência mais do que as estrelas do céu. Podes contar, Abraão? Não posso contar. Então será assim a tua descendência. Deus renova a promessa na vida do seu filho Isaac, e agora Deus renova também a sua promessa na vida do seu neto Jacó. Só que para se cumprir na vida de Jacó, Deus vai usar um 4º elemento chamado José. José não tinha culpa de estar onde estava, José não tinha culpa de passar por aquilo que ele passou, mas que para Deus cumprir na vida de Abraão as promessas, na vida de Abraão, porque homens morrem, promessas não morrem. Homens passam, as palavras dele não passam. Então, passou a vida de Abraão, passou na vida de Isaac, passou na vida de Jacó, e agora Deus usa José como bode expiatório para o cumprimento da promessa. Os irmãos de José, depois que tudo é revelado, que José se mostra dizendo que não morreu, que venceu e etc., que você conhece a história, os irmãos e o pai vão habitar dentro do Egito. E é aí que começa o êxodo, é aí que começa o exílio. O povo fica mais de 400 anos amassando barro, comendo pepino e comendo cebola e pegando betume e fazendo tijolos, e vão por aí afora e vão sendo escravizados pelos egípcios, até o ponto em que Deus resolve tirar o povo de lá, tirando Moisés de dentro do palácio, jogando Moisés para dentro do deserto, forjando o caráter de Moisés no deserto, tirando Moisés do deserto, trazendo Moisés de novo ao Egito e assolando o Egito com 10 pragas ferrenhas sobre Faraó e os egípcios. Só que você note que Deus sempre endurecia o coração de Faraó e amolecia. Endurecia e amolecia. Endurecia e amolecia. Deus tinha um plano. E o plano, quando se tem um plano, quando se tem um sonho a se realizar, o sonho, se você tem sonho, eu quero te dar 3 características que se esse sonho ele é real na sua vida. Se não é um delírio, se ele é um sonho ou se ele é um delírio. Um sonho, para ele ser sonho, ele precisa ter 3 coisas. A primeira coisa que um sonho precisa ter, ele precisa ter lastro. O que é lastro, Gabriel? Um sonho, para ser sonho de verdade, ele precisa ter lastro. E lastro é história. Então, o sonho de Deus, ou o sonho de tirar o povo de dentro daquela terra, tinha uma história, tinha um lastro. E quando se tem um lastro, tudo acontece. A segunda coisa, para se ter um sonho, é necessário ter sentimentos. Sabe aquela pessoa que quando ela fala para você de um sonho, e essa pessoa, ela chora muitas vezes quando fala desse sonho, e normalmente essas pessoas que têm um sonho, elas são incompreendidas. Elas não são compreendidas pelas pessoas. Se você observar na história de José, José foi contar o sonho para os irmãos, ninguém compreendeu. Contou para o pai se ofendeu e não compreendeu. Então todo sonhador, ele é incompreendido. E essa incompreensão não é dada pelo diabo, mas é o próprio Deus forjando a tua resistência. Um dia eu fui contar o meu sonho para alguém e alguém me chamou de dramático, alguém me chamou de emocionado.
porque eu tenho um sonho. E quando é que se é possível alguém ter um sonho e esse sonho realmente faz sentido? Quando esse sonho tem lastro, quando esse sonho tem sentimento. E a terceira coisa, que esse sonho, se ele é um sonho de verdade, que realmente faz sentido o que vai acontecer na vida dessa pessoa, é se esse sonho ele tem comprometimento. Se essa pessoa ela é comprometida com o sonho dela. Essa pessoa tentou uma vez, não deu certo. Tentou 2 vezes, não deu certo. Tentou 3 vezes, não deu certo. Ela não desiste. Tentou 4 vezes, não deu certo. Tentou 5 vezes, não deu certo. 6 vezes, não... E vai por aí fora. Não interessa o número de tentativas. O que interessa é a resistência que essa pessoa tem para realizar esse sonho. É a persistência. Só que muitas pessoas não conseguem entender. Pessoas que não sonham, pessoas que não têm propósito, pessoas que vivem fora do propósito, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver. E qual foi o problema de José, para nós pontuarmos aqui, antes de nós passarmos para a segunda etapa? O problema de José foi José contar o seu sonho para pessoas erradas, ou contar aquilo que Deus havia lhe mostrado para pessoas erradas. E normalmente, quando nós estamos muito afoito, ou temos um projeto, ou queremos pedir um conselho, nós sempre queremos buscar pessoas que estão próximas da gente para nos aconselhar. E normalmente, não são todas, mas muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas não servem para nos aconselhar. Elas não têm posição de conselheiro daquele determinado assunto. Tem pessoas que vão pedir conselho para pessoas que têm casamento destruído. Como que você pede conselho para alguém que tem um casamento destruído sobre relacionamento? Normalmente, quando você vai pedir um conselho para alguém, para quem que você vai pedir? Você vai pedir um conselho para uma pessoa que já está naquela posição que você almeja e deseja chegar. Se você vai buscar conselho de pessoas que não estão aonde você deseja estar, essas pessoas não têm autonomia para ser seus conselheiros. E é esse que é o grande problema de hoje. Normalmente, as pessoas querem buscar conselhos sobre casamentos com casamentos de pessoas fracassadas. Pessoas querem buscar conselhos sobre vida profissional com profissionais fracassados. Todo fracassado vai jogar o fracasso dele em cima daquilo que você está buscando. Todo fracassado vai te dar um conselho fracassado para fazer a sua vida fracassar também como a dele fracassou. Então, busque conselheiros de pessoas, de casais, de autoridades que já chegaram aonde você quer chegar. E foi esse o problema de José. José contou os sonhos para pessoas medíocres. E normalmente pessoas medíocres querem te colocar na média deles. É por isso que quando José vem, eles falam, já vem aí o sonhador. Porque José não era medíocre, José não era improdutivo. E o sonho de José tinha lastro. Qual era o lastro do sonho de José? O lastro era a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, para mim sair dessa zona de conforto onde eu estou vivendo, esse ambiente de onde eu estou vivendo, é preciso eu tomar uma atitude. Só que quando você não toma uma atitude, Deus ele toma atitude por você para te colocar na rota do propósito. Deus tem um propósito determinado e definido para todo ser vivente debaixo desse céu e em cima dessa terra. Deus ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida, seja por bem ou seja por mal. A história precisa se cumprir na sua vida. É por isso que o livro de Provérbios, lá no seu capítulo de número 13 e no versículo de número 12, diz assim, quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas quem teme o mandamento será recompensado. Ou seja, quando eu obedeço e dou a atenção àquilo que Deus está falando para mim, eu recebo recompensa. Quando eu não dou atenção para aquilo que Deus tem para falar para mim,
eu vou receber uma recompensa, mas não uma recompensa de bênção, mas uma recompensa de tristezas, recompensa de aflição, porque ele precisa te colocar na rota do propósito. Ele precisa fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Diz a Bíblia que Deus fez o ímpio até para o dia da sua calamidade. Ou seja, Deus já determinou até as pessoas que vão sofrer nesse mundo. Parece meio sem compaixão, mas é o que está escrito. Deus fez o ímpio até para o dia da sua calamidade. Então, quando você não sai de dentro da sua zona de conforto, Deus te tira. E foi o que aconteceu com o povo no Egito. O que foi que aconteceu com o povo no Egito? Deus começou a provocar o faraó dentro da terra do Egito. Não tinha ninguém que tinha coragem de se tornar líder daquele povo e sair de dentro do Egito. Na realidade, eles acomodaram dentro do Egito. Os irmãos de José desceram, os filhos de Jacó possuíram o Egito e começaram a negociar dentro do Egito. Diz a Bíblia que quando o povo egípcio viu que o povo hebreu estava crescendo de forma demasiada, começou a oprimi-los. Mas na opressão não começa da noite para o dia. E foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e foi para mais de 400 anos o povo sendo oprimido. Então, quando se não tem uma atitude de sair daquela zona de conforto, porque para ele estava tudo bem, para ele estava ok, tinha pepino, tinha uma casa para morar, vamos se dizer uma casa, né, para morar, tinha água para beber. Eles não tinham que se preocupar com nada, tanto que quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, eles olham para Moisés e falam assim: será que não tinha lá sepulturas dentro do Egito para nos trazer para morrermos aqui, no meio do deserto? O que é isso? Mente de escravo. O escravo, quem não tem sonho, quem não tem propósito, sempre vai pensar dessa forma. Enquanto tinha 2 que estavam felizes por ter saído de dentro do Egito, e tinha alguns outros que estavam felizes por estar saindo de dentro do Egito, tinha uma grande massa que estava murmurando, porque sempre assim, quem não tem sonho critica aquele que tem, quem não tem propósito critica aquele que tem, quem não tem força para vencer critica aquele que tem. Então Deus ele prepara o plano para tirar o povo dele de dentro do Egito e da forma mais terrível possível. Da forma mais terrível possível, melhor dizendo, desculpa. Então, Deus ele sempre vai fazer alguma coisa para nos tirar dessa zona de conforto. E normalmente, quando ele tira a gente da zona de conforto, nós ficamos confusos, nós ficamos sem saber o que está acontecendo, porque é como se ele tivesse pegado a gente dentro do ninho e jogado para fora do ninho, e você acorda no susto, tendo que bater asa, tendo que fazer isso, tendo que respirar, Por quê? Para evitar a queda. Então, Deus sempre vai tirar você da zona de conforto. E quando Ele te tira da zona de conforto, não é para te matar, é para ampliar o teu pensamento, é para expandir o teu raciocínio. Porque uma vez que Deus amplia o teu raciocínio, amplia a tua consciência e amplia a tua área de conforto, Deus está dizendo: eu vou fazer você abranger todos os lugares possíveis que eu já determinei para você chegar. Às vezes parece que é loucura, às vezes parece que é impossível, às vezes parece que não dá, mas entenda, o sonho, quando ele é verdadeiro, ele tem lastro, e se tem lastro, lastro é história, e se tem história, se tem anos você está tentando fazer uma coisa e você fala que não tem como, acredite, esse sonho não é um sonho de pessoas que não sabem onde querem chegar. Normalmente o sonhador ele tem essa característica, são pessoas malucas, são pessoas loucas, são pessoas desequilibradas, são pessoas que pensam fora da caixa. Todos os sonhadores que hoje se tornaram conhecidos e homens poderosos nesse mundo, multimilionários, bilionários, tiveram uma ideia maluca que ninguém apoiou. E quando deu certo, todo mundo disse: eu apoiei, eu ajudei. Na realidade, todos, até aqueles que não apoiam, te ajudam, porque quem endurece o coração do homem, quem amolece o coração do homem, é o próprio Deus. Então todas as coisas, diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus.
Então que você possa ficar com esse despertamento na sua vida e entenda, Deus não te fez para viver no Egito, Deus te fez para tomar posse de Canaã. Muito obrigado e até a próxima.